tá começando no YouTube também. Começando aqui no YouTube. Começando aqui também, faça um minuto, por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Bom, começando aqui mais uma live. Deixa eu fazer a introdução. Passa um minuto que eu fiz besteira já. Comecei fazendo besteira, deixando o som ligado. Meu som tá ruim, né? Ai, não ajeitei o microfone. Só um minuto, galera. Deixa eu ver se eu consigo resolver meu microfone. Acho que eu resolvi, não sei. Deixa eu tentar aqui. Ih, caramba. Acho que eu fiz besteira. Só um minuto, tá? Gente, eu tô tentando ajeitar o microfone, que eu já tava... Aqui. Ih, não consigo. Caramba. É. Galera do Face, eu vou ter que... Será que se eu desligar e voltar, isso dá ruim? Não sei. Porque esse som vai ficar muito ruim. Acho que eu vou ter que desligar e retornar. Só um minuto. Deixa eu só ver aqui como é que tá saindo, tá? É, tá horrível o som. Não, agora acho que tá bom. Bom não tá, não. Mas não dá pra eu mudar daqui, será? Não dá. Tô tentando. Só um minuto, galera. Eu não devia ter feito isso antes. Eu sempre faço antes. Hoje eu tava meio enrolada aqui. Eu acabei esquecendo. É. Olha, eu vou desligar, aproveitar que não tem ninguém aqui. Eu acredito que não. E recomeço, tá? Só um minutinho. Não, não vai dar. É, fiz besteira, fiz bobagem. É. Gente, se tiver muito ruim o som, eu sugiro que vá pra... que vocês migrem pro YouTube, por favor, tá? Se tiver alguém aí. Ficou muito ruim, eu acho. Não sei. Tô tentando aqui, tá? Resolver, mas eu botei o microfone errado. Então ele vai ficar dando esse erro. Com certeza ele não vai melhorar esse som não, tá? Quem não se importar, eu tô com medo de desligar e fazer besteira novamente. Tá muito ruim aqui. Ah, que pena. Ainda tô aprendendo, aí eu faço essas besteiras. Ok. Deixa eu ver aqui. Ah, por aqui dá pra mudar. Gente, eu vou aprender, tô aprendendo ainda. Daí eu fico bem... Ok. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Não sei se vai dar certo. Vou tentar uma outra coisa. Um por cima do outro. Quer ver? Será que ele transmite? Deixa eu tentar aqui, tá? Mas esse aqui... Vamos ver. Estou tentando transmitir 2 vezes pro mesmo canal. Não sei nem se isso é possível. Mas vamos lá. Tá indo, né? Tá dando que tá. Tá mandando
Unable to connect. Não vai tentar. Vai tentar de novo. Deixa eu tentar. Não. Eu já tô nesse streaming, ele não vai deixar conectar. Deixa eu ver o som de novo aqui. Tá muito ruim, será? Eu gosto do Facebook, porque o Facebook deixa com a legenda, né? Então eu acho que não é tão ruim assim, mas a transmissão ficando ruim. Gente, eu tô fazendo essa transmissão agora, mas por conta do que está acontecendo no mundo, tá? Porque eu não ia fazer assim, não. Eu ia mesmo trazer temas como eu gosto e daí caminhar para o desenvolvimento do assunto. Mas como o mundo parece que está dando... parece que o mundo tá nesse... nós entramos no loop da morte, né? Ah, acho que tá bom, não tá tão ruim não, tá? Vou deixar assim como tá, para dar um andamento. Gente, porque por conta das coisas que estão acontecendo, eu tô bastante... Ai, aqui. Encerrado, não é para encerrar, eu tinha programado o Space também, eu vou colocar de novo, tá? Ai, confusão, né? É bom, eu tô fazendo isso porque não tem problema, porque aí vai chegando o pessoal que não tem como chegar na hora, tá? Não faz mal não. Recomecei no X, tá? Não faz mal não, que aí a galera do X, se quiser vir pra cá, eu também agradeço, gente. Então é isso. Bom, eu não trouxe nenhum tema, porque eu tô assistindo, acho que vocês também estão, as notícias e hoje acabamos de assistir mais um assassinato cometido pela polícia da imigração dos Estados Unidos, né? Que é o ICE. Gente, eu tô ajeitando tudo, peraí. Melhorou. Pronto. A luz estava muito saturada, eu acho que no escurinho fica melhor, tá? Então, eu estava assistindo isso e estou aqui mais até por conta do fator resistência, tá? Hoje é dia 24 de janeiro do ano de 2026, o meu nome é Fabiana e eu estou aqui no meu canal tentando fazendo um chamado para que todos comecem a se manifestar. Mais um homicídio aconteceu no mesmo estado, no mesmo local, onde o primeiro, o mais aterrorizante, né, começou no George Floyd, a Rainey Good, e agora outro cidadão dos Estados Unidos, eu vou até ver o nome dele, porque era um homem de 37 anos, um jovem, que estava só observando os acontecimentos, ele não estava nem participando, eu acredito, da manifestação, tá? Então, as coisas estão... Alex Pretty, eu acho, Pretty, eu não sei pronunciar, perdão. Alex Pretty foi assassinado brutalmente hoje, enquanto observava a manifestação ou passava, não importa, né? Não interessa o que ele estava fazendo, ele podia estar não fazendo nada, né? Desde que ele não tivesse cometido, ainda que ele tivesse cometido um crime, existiriam diversos fatores anteriores, né, a que outra pessoa cometesse outro crime por cima, né? Porque se for assim, né, se for todo mundo resolver matar quem está matando, nós nunca mais sairemos desse ciclo vicioso, né? Visto que se um crime resolvesse outro, não existiriam mais crimes no planeta, né? Dado que todos agora nós temos conhecimento das coisas que estão acontecendo, temos liberdade para comprar armas, ainda que de forma até clandestina, né? Mas quem quer comprar uma arma, nós sabemos que tem facilidade de comprar, aqui no Brasil pelo menos, nos Estados Unidos então é absurdamente fácil a pessoa comprar uma arma. Eu sempre deixo isso aqui também registrado, eu sou completamente contra
o comércio de armas entre civis para a população, mesmo porque as armas elas parecem uma coisa de fácil, são de fácil manipulação, mas você manipular a arma é fácil, tá? O problema é você controlar a sua própria personalidade, tá? Se fosse tão tranquilo assim, você não precisaria de um treinamento para ser policial ou coisa parecida, né? Bastava que desse uma arma na mão da pessoa, vai lá, seja a polícia, tá? Então nós sabemos que as coisas não são assim, tá? Então, nos Estados Unidos, a partir do momento que a pessoa compra uma arma, ela já tem autonomia para usar aquela arma. Para quê que você vai ter uma arma? Para se defender? Você vai ficar com a arma dentro da sua casa? Você vai sair carregando a arma para quê, né? Então, são questões a serem colocadas sempre à reflexão da sociedade, tá? Hoje eu estava assistindo uma manifestação no canal Status Quo. Cadê? Deixa eu até pegar aqui para botar para vocês. Porque inclusive, uma brincadeira entre a palavra, tá? Já falo para vocês aqui, só um minuto. Deixa eu encontrar. Status quo. Porque em vez de status golpe, né? Não sei, um negócio assim. É uma brincadeira com a palavra status quo, né? Porque por conta do que está acontecendo agora, naturalmente, com essa violência toda tomando uma forma, tomando a forma de naturalidade. E eu acho muito impressionante, o que está me chamando muita atenção, eu não sei se vocês repararam, se vocês repararem nisso, é que durante esse processo, inclusive, eu não sei se é a mídia que está abafando ou se realmente as pessoas estão percebendo que a violência está percebendo, não, a palavra certa não é essa. Diminuíram, o fato é que parece, eu tô com essa percepção, não sei se está sendo abafado, tá? Se eu estiver enganada, já peço desculpas antecipadamente, mas durante esse processo, os tiroteios, os tiroteios em massa, assim, né, tem meio que desaparecido, tá? Eu não sei se as pessoas, se isso está sendo abafado também, né, ou se é uma situação de peraí, né? Será que vale a pena mesmo, né? Será que as pessoas estão se colocando nesse lugar de pensar 10 mil vezes antes de fazer uma besteira, né, em nome de uma causa maior mesmo que não sei, entendeu? Mas a sensação que eu tenho é de que esses crimes durante esse período parece que ou diminuíram ou foram abafados, tá? Eu não sei se a própria população dos Estados Unidos está percebendo o peso da responsabilidade de carregar uma arma, ou se eles vão conseguir reagir à altura, ou se eles estão conseguindo identificar realmente que o inimigo não está entre a população, que não vale a pena você sair por aí fazendo esses tiroteios, né, em massa, e se resguardar, pelo menos, para que a situação não se agrave ainda mais. O fato é que, na minha concepção, isso não vai parar. A manifestação que eu estava assistindo nesse canal hoje, bastante intensa, uma manifestação muito com a participação de todo o bairro do qual eles estavam falando, ali em Minnesota, né, em Minneapolis. Então, muita gente engajada, megafone, todo mundo. O frio é visível, né? Aquele frio de congelar, mas todos na rua se manifestando, porque a situação realmente está chegando num ponto em que vai se tornar incontrolável, tá? Aliás, eu acho que a intenção realmente é essa, é manter esse padrão até asfixiar a sociedade e vencer pelo cansaço, tá? Porque geralmente esse sistema nazista e ele funciona dessa maneira, até que
a população sucumba sem forças a obedecer qualquer coisa que seja imposta pelo presidente Donald Trump, pelo ditador, perdão, Donald Trump atualmente, tá? Então, realmente, detalhe, isso não vai ficar só nos Estados Unidos, isso vem, esse tipo de manipulação que está acontecendo dentro da sociedade, dentro da população, com a população dos Estados Unidos, também está acontecendo no entorno, né? Outra embarcação foi bombardeada eu não sei se agora foi no Pacífico ou no sul do Caribe, naquela linha do Equador ali, mais ou menos, naquela altura, pelos Estados Unidos também, não se sabe nem de onde era a embarcação, pelo menos não vi até agora ser divulgado alguma coisa que realmente seja que seja verdadeira, né? Mesmo porque essas imagens nós não sabemos até que ponto estão sendo manipuladas, tá? Não se sabe nomes, autoria, nada disso, né? Só aparece a embarcação sendo explodida e acabou, né? Fora os bombardeios. Ontem eu ia até falar sobre a Rússia e a Ucrânia, acabou que eu não precisei nem falar que as consequências apareceram por elas mesmas, tá? Os ativos que indo para a Rússia agora, os ativos que o presidente Vladimir Putin ele quer que sejam liberados, que estão bloqueados pelos Estados Unidos, tá? Para que se encerre a condição que ele está dando é que eles liberem esse dinheiro, tá? Desses ativos, para que quando ele falou isso, eu já sabia que não ia haver trégua, que ele não ia parar de atacar, tá? Porque eu não sei se a mídia dá a notícia, mas geralmente não dá a notícia completa. Quem não está acompanhando os detalhes não sabe direito exatamente o que isso é. Esse dinheiro são dinheiros que estão sendo bloqueados de contas relacionadas a russos que têm ou ligação com o governo ou não, tá? Ou que estão sendo sancionados só por punição para pressionar o governo russo, tá? O fato é que essas contas são extremamente são gigantescas, tá? São de montantes são contas de oligarcas russos, tá? E isso aconteceu principalmente no início da guerra da Ucrânia, quando o Reino Unido também, acho que, não sei se foi o Reino Unido que começou, ou toda a União Europeia, o Reino Unido não faz parte da União Europeia, mas o Reino Unido fez a parte, começou também a fazer esse bloqueio dos ativos dos oligarcas russos, inclusive de embarcações russas. Eu não sei se vocês lembram, mas eles apreenderam iates, lembra dos iates apreendidos? Então, esses iates desses oligarcas trilhardários russos, eles foram apreendidos e até hoje não foram liberados, nem pelo Reino Unido, nem pela União Europeia, nem pelos Estados Unidos, tá? São montantes absurdos de dinheiro. Quando ele falou isso, eu já sabia, então eu já sei que não vai ter trégua, é só mais, ele está querendo reaver o dinheiro dele e o dinheiro dos russos, não obstante, por conta da situação que o planeta se encontra, tá? Acredito que a pessoa que está sabendo lidar melhor, não parece, tá? Mas a pessoa, é horrível isso que eu vou falar, eu não estou defendendo o presidente Vladimir Putin de forma alguma, mesmo porque ele também é outro que está cometendo crimes de guerra e teria que responder isso num tribunal internacional, caso seja realmente constatado esses crimes dos quais nós suspeitamos e estamos assistindo, né, através de bombardeios de civis, entre outros, na Ucrânia, tá? Então não é essa a questão. A questão é que, para que nós encontremos um ponto de equilíbrio onde seja possível que isso se encerre em algum momento, seria que, primeiro, porque seria que esses bloqueios começassem a ser, essas sanções começassem a ser revistas. Por quê? Falando assim, parecem sanções, bloquearam por causa da guerra da Ucrânia. Isso não foi necessariamente só por causa da guerra da Ucrânia, tá? Essas sanções vêm sendo aplicadas pelos Estados Unidos há muitos anos e muitos anos, tá? Tá aí Cuba,
para falar pelo planeta do que acontece. Venezuela, tá, e agora os russos, junto com os russos, eles não faziam isso diretamente, com tanta consistência em relação ao governo russo, mas quando a guerra na Ucrânia começou a estourar e se agravar, essas sanções foram ainda mais ampliadas. Essas sanções, tá? Eu vou falar uma coisa aqui que vocês também podem não concordar, mas, a meu ver, tá? Isso é uma opinião particular minha, essas sanções, elas são equivalentes às taxações que, a grosso modo falando, tá? Elas são exatamente o que o Donald Trump tentou fazer com o Brasil, através das taxações daquele tarifaço absurdo que ele promoveu aqui, tá? Só que são coisas que ficam em âmbitos diferentes, porque envolvem situações diferentes. Mas é o mesmo sistema, é o mesmo método utilizado pelos Estados Unidos, pela União Europeia, pelo Reino Unido, pelos imperialistas, de como eles controlam a economia do planeta. Tá? Isso é preciso ser conversado, porque essas sanções vêm de tempo anterior à guerra na Ucrânia, estão paralelas ao conflito na faixa de Gaza e da Palestina, porque o conflito lá é precedente ao problema na Ucrânia, mas, mas agora, quando esse conflito se estendeu aqui para o nosso território, mais exatamente na Venezuela e no sul do Caribe, nós podemos sentir que isso estava chegando próximo a nós, tá? E não bastasse o tarifaço, isso também foi uma forma de testar o planeta. Eu até falei isso aqui numa live. Ele está fazendo isso, ele está jogando alto, como se ele estivesse num cassino. O planeta fosse o cassino dele, tá? Se o planeta fosse o cassino, ele saía apostando como aquele bilionário que não tem mais onde enfiar dinheiro, então ele saiu apostando. E apostou bem alto, tá? E todo mundo entrou em desespero, e eu ainda achei assim, um absurdo essa importância toda que o planeta deu na hora, tá? Em vez de ignorá-lo e fingir que não estava nem escutando ele falar, não. Ficou todo mundo dando uma atenção absurda a isso e acabou que o tarifaço foi contornado, obviamente, porque ele depende muito mais do mundo do que o mundo depende só dos Estados Unidos, tá? Então era óbvio que ele ia ceder, tá? Mas ele precisava de uma cortina de fumaça, porque essa estratégia de um escândalo abafar o outro, ela está virando método sistemático. E ele sabe muito bem como manipular isso. Afinal, eu não sei se vocês lembram, mas o senhor Donald Trump, ele é um apresentador de reality shows. Ele sabe exatamente como manipular uma situação, principalmente ao seu favor, tá? Dado que ele além de ser um apresentador de reality show, ele é um bilionário, um acumulador de dinheiro, e ele é envolvido com atividades escusas, atividades essas que provavelmente envolviam dinheiro clandestino através do seu envolvimento no caso Jeffrey Epstein, ok? Então, sabendo que esse caso em específico é ruim de falar, né? Quando eu toco nesse assunto, eu já me sinto até mal, porque eu não sei colocá-lo, eu não sei colocar a dimensão exata que isso representa para o mundo, eu não sei verbalizar exatamente isso, mas eu sei que essa dimensão está sendo subestimada por toda a população do planeta, tá? Está sendo muito subestimada. E essa seria a única, eu acredito que seria uma das únicas possibilidades que a gente teria de chegar a um consenso de que ele já passou dos limites e que esse homem não tem condições de ser governador de nada, presidente de nada, por não estar apto a exercer um poder sem passar por cima de outros seres humanos, cometendo execuções no meio da rua à revelia, tá? Então, nós temos um serial killer sendo como presidente dos Estados Unidos, um ditador, serial killer, tá? Que está causando imenso prejuízo não só à sociedade dos Estados Unidos,
mas a toda a população que está sendo diretamente e indiretamente atingida por isso. Gente, só um minutinho aqui, por favor. Perdão. Tá? Mas o fato é que todos nós estamos sendo atingidos direta ou indiretamente dentro desse contexto, ok? Pessoal, se tiver alguém aqui, eu peço perdão se eu não conseguir enxergar a pergunta, porque eu estou com medo de ficar mexendo, como eu já falei para vocês, e a live cair, como eu já fiz outras vezes, tá? Mas eu estou aqui, eu estou conseguindo, caso alguém, eu acho que o Space tá caindo toda hora. Ah, não, ficou aqui. Eu tô com um Space gravando no X. É que eu pensei que tivesse caído, mas não tá não, tá? Deixa eu colocar o chat aqui, se aparecer alguém. Tá. Eu tô com o chat aberto. Se alguém quiser mandar uma pergunta, eu tô com o chat do YouTube aberto, é mais prático, tá? Que eu fico olhando, é mais fácil de olhar. Tá? Se alguém aparecer, quiser fazer alguma pergunta, eu respondo. É que o Facebook eu não enxergo muito bem, é bem confuso a página de transmissão do Facebook. Ela não é tão simples quanto parece. Pelo menos não para mim. Tá? Mas, então, continuemos. Eu achei, eu não trouxe nenhum tema, porque eu acho que vale a pena a gente trabalhar com isso que está acontecendo agora, tá? Porque é uma situação onde não há espaço mais para silêncio. E essa condição a qual nós estamos sendo colocados já através desse sistema em uma posição, por ele ser um jogador, tá? Ele está agindo como um jogador dentro de um cassino. Então nós sabemos que um jogador ele vai apostar e provável que depois eu respondo. Negócio de amizade, perdão. Daqui a pouquinho, querido, eu já vou entrar lá, tô com medo de mexer, só um minuto. Nós somos colocados nessa posição e ele sabe que nós não teremos, enquanto população da América do Sul, ou população, mesmo na Europa, tá? que por mais armas que a União Europeia tenha, por mais que aliados à OTAN que eles sejam, esse conflito passou do limite passou do limite da palavra, né? Porque agora a gente está num lugar onde a gente tem que explicar o que é aliança. Porque eu acho que o senhor Donald Trump não sabe o significado disso. Eu tenho visto as pessoas aqui em diversos canais falando que é um absurdo ele entrar em conflito com a Groenlândia e com a Dinamarca, porque os dois fazem parte da OTAN. Gente, a OTAN é a Aliança Militar do Atlântico Norte. Então, sendo a Aliança Militar do Atlântico Norte, a palavra já diz, é uma aliança. Tá? Então, quando ele cometeu esse ataque em relação, isso prova que ou ele não sabe, não sabe nem quais os países que ele está atacando, ele fala, ataca, né? Antes mesmo de saber a geografia do planeta, a história, né, quem são seus aliados, ele não tem conhecimento de quem são seus aliados e quem não são, ou ele não tem conhecimento, ou ele está agindo diretamente sem se preocupar se são aliados ou não, tá? O fato é que isso ficou tão mal colocado, até por ele, até por essa abordagem ignorante da parte dele, tá? Ficou tão feio que isso configura uma cortina de fumaça assim para abafar os outros casos. Caso contrário, se ele tivesse com a intenção de atacar mesmo, ele jamais teria cometido esses erros, tá? Ou então ele teria feito alguma acusação, como ele fez com o presidente Nicolás Maduro, sem a menor prova, e ele já fez isso de propósito. Então você já vê que a condução da coisa para roubar o petróleo, ela foi muito bem colocada, né? Ele arrumou o bode expiatório perfeito, taxou o presidente Nicolás Maduro como líder do cartel de Los Soles para justificar a sua presença no território e roubar, tá? Na Groenlândia, ele tentou
inventar uma desculpa absurda, mas isso porque, como as embarcações começaram a ser bombardeadas no sul do Caribe, e isso começou a chamar a atenção do mundo inteiro, porque acredito que ninguém no mundo estivesse gostando do que estava assistindo, embora metade do planeta também tenha interesse no petróleo da Venezuela, tá? Diga-se de passagem, a Noruega entregar o prêmio a Maria Corina, né, que eu achei o Nobel providencial da paz, é o Nobel do petróleo, né, devia ser o Nobel do petróleo, né, vamos mudar o nome do prêmio Nobel da paz para o prêmio Nobel do petróleo, porque não existe outra justificativa para esse prêmio, mesmo porque as acusações em relação ao presidente Nicolás Maduro, elas procedem, mas por que então, já que haviam essas acusações todas, já que havia essa intenção de dar o prêmio do Nobel do Petróleo para Maria Corina, né, já que se sabia que ia dar, por que não foi então aberto um processo de julgamento por crimes, supostos crimes de guerra, né, ou crimes contra a humanidade dentro do território venezuelano? Por que isso não foi feito por nenhum país do planeta Terra? Tá? Então, é muito fácil entregar um prêmio Nobel sem ter ido a julgamento, sem ter ido a nenhum tribunal, e fomentar uma guerra e depois perceber-se como parte dessa possível guerra. Ficou um teatrinho meio que ridículo, eu acho que por parte tanto da Noruega e dos Estados Unidos, principalmente da senhora Maria Corina, né, que vendeu a Venezuela a preço de banana, vamos combinar, tá? Então, outra coisa, a Groenlândia, essa ação dele em relação à Groenlândia, eu acredito que seja também mais para fingir um certo atrito com a Noruega e fingir que não estava nem sabendo que a Maria Corina corria o risco de ganhar o Nobel. E por que ele brigou? Por que o atrito com a Maria Corina? Também para disfarçar, tá? Isso é tudo teatro. Porque da mesma forma que eles disseram que a Renée Nicole Gould era uma terrorista doméstica de extrema esquerda, né, e mentiu descancaradamente dizendo que ela jogou o carro em cima do policial do ICE, tá? Agora vocês não vão querer que eu acredite que ele realmente tinha atrito com a Maria Corina e com a Noruega em relação ao Prêmio Nobel da Paz. Tudo foi muito bem articulado, porque no final o que interessava era o petróleo, tanto para os Estados Unidos quanto para a União Europeia, que sabia também que o Vladimir Putin não vai abrir mão, muito menos da Ucrânia, muito menos dos ativos que estão presos, porque eu acredito, inclusive, que os ativos russos que estão presos pelos Estados Unidos, tá? Pasmem vocês, os ativos russos que estão presos pelos Estados Unidos, pela União Europeia e pelo Reino Unido, tá? Somam muito mais do que o valor da Ucrânia e, de fato, do que o país inteiro, que a Ucrânia inteira vale, tá? Eu acredito que os ativos dos oligarcas russos, eles somam um montante que vale mais do que a própria Ucrânia, tá? Então, é por isso que quem acompanhou todo o processo da guerra tem noção de que sabia de que quando ele falou isso, que as condições seriam essas para uma possível relação de paz ser estabelecida, eu já sabia, não vai, isso não irá acontecer, tá? Essa paz não chegará tão cedo, e ontem, essa madrugada, nós assistimos mais um bombardeio sobre a Ucrânia, ok? Então, por isso que essas análises, elas não são tão complicadas de serem feitas quando nós vamos acompanhando a situação, tá? Mas por isso que eu fiz questão de manter o canal, que eu acho que a gente precisa trazer esses detalhes, porque esses detalhes, não é que a mídia corporativa não queira transmitir, não, tá? É porque esses detalhes, eles acabam prolongando demais a notícia. E as mídias corporativas, elas não têm esse tempo, porque elas precisam inserir a propaganda para garantir o seu patrocínio e garantir até mesmo que elas estejam ali amanhã, tá, vivas. Então, o que acontece
é que para elas se manterem o seu monopólio e manter o monopólio da informação, elas precisam dos patrocinadores. E esses detalhes, mesmo para a pessoa que está dando a notícia, eles não têm como ser inseridos assim para uma possível explicação. E outra coisa, também não se tem exatamente a quantia exata desses montantes, mesmo porque os Estados Unidos acabaram de apreender todo o petróleo da Venezuela, estão vendendo tudo, estão colocando nos bancos do Catar e ainda assim ninguém se manifestou, ninguém está ligando. Ou seja, isso que ele fez com a Venezuela, ele já tinha feito com o dinheiro, os ativos russos, tá? Que não são necessariamente apenas dos oligarcas, mas vêm através de sanções implementadas quando do comércio do petróleo internacional. Tanto é que os russos, malandramente, inteligentemente, tá? Penso eu, eles organizaram a Frota Fantasma. A Frota Fantasma russa, que conta com centenas de navios piratas, entre aspas, que servem para conseguir contornar a situação da venda do petróleo sem ter que passar pelas sanções impostas pelo senhor Donald Trump atualmente. Tá? Sanções essas que já existiam anteriormente, que tem natureza de motivos diferentes, ok? De diversas naturezas diferentes, motivos diferentes. Mas o fato é que a Rússia conseguia vender uma quantidade de petróleo X para o mundo inteiro. Tá? E agora, com o Donald Trump na presidência, essa situação toda piorou e piorou para todo mundo. Porque o que o Donald Trump está fazendo é uma grande merda. A verdade é essa, tá? É uma grande merda. Até para a própria União Europeia. O problema é que os europeus ainda não se deram conta do pacote de cocô que eles estão comprando ao quererem ficar associados o tempo todo ao presidente Donald Trump, que inclusive está criando um poder paralelo à OTAN. E isso é extremamente grave, porque não bastasse o pseudo-ataque à Groenlândia, que eu não acredito nessa história, não acredito. Acho que ele pode até vir a fazer, tá? Porque ele é bem maluco mesmo, ele faz o que ele quer, mas eu não acredito que isso vai acontecer, não por hora, não por agora, tá? Mas porque ele conseguindo esses outros aliados, conseguindo estabelecer um poder paralelo, ele não só vai dominar através desse poder paralelo, como ele vai continuar na OTAN. Tudo indica que ele vai continuar jogando dos dois lados, tá? E se possível, inclusive, quando ele convida o presidente Lula para isso, tá? Também para participar do Conselho de Paz em Gaza, ele está querendo, inclusive, criar um terceiro bloco, paralelo a esses, tá? Para incluir o presidente Lula junto com a parte da América do Sul dentro do contexto dos conflitos internacionais, tá? Então isso significa que ele está criando três frentes de poder extremamente perigosas que podem ocasionar dar início à terceira guerra a qualquer momento, tá? Mas o fato é que minha opinião pessoal também, tá? Isso aí já é uma análise minha, que a terceira guerra já está em andamento, tá? O que acontece? Agora, a terceira guerra, ao contrário da segunda e da primeira, ela não tem aquele formato ela não tem um formato de um mundo não globalizado. A época da Segunda Guerra, o mundo ainda não era não tinha tanta não existiam tantas conexões no planeta entre os países, tá? Então, o que aconteceu? Agora, como o mundo está globalizado e ele é antiglobalista e atacou a China, ataca a China por todo esse tempo, nós só vemos a China ser atacada por ser um território fechado, que não quis deixar a internet estadunidense penetrar no seu território, muito inteligentemente, tá? Para garantir a sua soberania territorial, a sua soberania digital, entre outros, tá? Os chineses fizeram isso, mas ele critica tanto e ao mesmo tempo ele está fechando totalmente os Estados Unidos, não para a internet, mas para todos os imigrantes.
e assassinando eles no meio da rua. E até agora eu não vi ninguém chamando ele de ditador. Isso é surreal. A posição que as pessoas se colocam, tá? A posição que nós nos colocamos em relação a sermos eternos telespectadores dos Estados Unidos, porque nós nos acostumamos tanto a assistir filmes de Hollywood e não acostumamos a assistir filmes da Venezuela, não nos acostumamos a assistir filmes chineses. Então deve ser por isso que ele consegue ocupar todo esse espaço, passar incólume diante de uma situação escabrosa dessa, de um massacre, de um serial killer em massa, de um genocídio, né? É um serial genocider, perdão. Is a serial genocider. E ele está levando isso a cabo, a ferro e fogo, e continuamos aqui. Tanto é que em Davos ele conseguiu fazer um discurso de 1h15 sem ser importunado. Ninguém vaiou, não sei se ninguém vaiou, perdão, que eu não assisti, eu não tenho muito estômago, eu fico assistindo um trecho ou outro, porque eu já sei que ele vai falar só merda. Às vezes eu assisto até para escutar as merdas que ele fala, para poder saber os próximos passos que ele vai tomar, tá? Porque fazer essa análise parece fácil, mas não é tão simples assim, ok? Mas eu também acompanho as análises das pessoas que eu sigo aqui, já recomendei que sigam também, tá nas minhas redes sociais. Eu acredito que é bom para todo mundo, são pessoas extremamente competentes que estão fazendo um trabalho incrível, tá? Eu vejo aqui o trabalho de dentro do Brasil, das TVs alternativas aqui no YouTube, que eu compartilho direto, os canais, inclusive esses são trabalhos de excelente qualidade, tá? Todos os jornalistas, todos têm a minha admiração e o meu respeito, tá? E a minha gratidão, principalmente, pela qualidade das informações. E a população brasileira devia se atentar a isso, tá? Enquanto é tempo, porque enquanto fica se assistindo, consumindo muito que está vindo lá de fora, nós não estamos percebendo o que vem acontecendo aqui dentro. E é através desses pacotes de normalização que a nossa sociedade se coloca diretamente atingida como sendo a possível próxima vítima desse serial genocider, desse serial killer, que seria um assassino em massas em série, tá? Porque ele está ele está espalhando esse método. Ou seja, a Terceira Guerra, ela tem essa característica dela poder ser velada através das mídias, tá? Porque quem detém a mídia é quem está atacando, é quem detém o poder, tá? Então, ninguém vai saber que está tendo guerra se quem está controlando as notícias, né, e as informações é quem está matando e quem está atacando e quem não quer ser atacado, tá? Quem está atacando a revelia. Se ele estivesse atacando para se defender, seria outra coisa. Mas ele detém o monopólio da informação. Então a gente nunca vai saber se está acontecendo a Terceira Guerra ou não. Ou nós abrimos os olhos e vemos a situação tal qual ela é, tá? Ou a gente vai ser eternamente telespectadores do grande apresentador de reality show. Tá? E ele está conduzindo o planeta como se sim, ele estivesse no Big Brother. Né? O planeta é o Big Brother dele. Tá? Gaza é provável que vai virar um resort. Tá? E eu não acredito que esse tratado de paz vai durar muito tempo, sabendo que isso vai acontecer. Tá? Provavelmente que a qualquer momento esse conflito também possa recomeçar a estourar, visto que ninguém no mundo aguenta mais esse tipo de ataque. Por quê? Até mesmo o formato do Conselho de Paz, né? Conselho de Paz, como a paz vem da boca desse homem, né? Daquela boca redondinha, né? Gente, o que eu falei ontem, eu vou moderar hoje para não ser bloqueada daqui a pouco. Então, quando a paz sai é proferida pela boca desse cidadão, a gente tem que desconfiar muito. Esse Conselho de Paz ele já tem o formato de uma agência imobiliária querendo tomar o território, né? A agência da especulação imobiliária acompanhada, fortemente armada por uma milícia gigantesca, pela maior milícia do planeta, tá? Então, esse Conselho de Paz, né? Dado que a paz criou paz, onde você lê paz, você lê petróleo, agora, tá? Substitui. Quando sair da boca do Donald Trump, a palavra paz você substitui, é petróleo, tá? Ou é petróleo, ou é urânio, ou são as terras raras, e tudo que nós já sabemos, tá? Ou é a segurança nacional. E detalhe, para que ele precisa da Groenlândia para fazer a segurança nacional? Para conseguir conter a Rússia, o avanço da Rússia e da China? Mentira.
Mentira, porque ali está havendo outro problema, mas eu não vou tocar nesse assunto agora não, vou deixar para outra live, porque vai fugir um pouco do tema agora, tá? Mas aqui no território, principalmente no Ártico, tem problemas extremamente graves que é para o mundo todo se atentar, ok? Principalmente por conta dessa ascensão da sociedade a um possível futuro completamente militarizado através desse processo de gaslighting que os Estados Unidos estão submetendo todos nós, tá? Processo esse que está, sim, capturando as pessoas, está, sim, fazendo com que as pessoas participem e queiram se armar o tempo todo e queiram estar sempre daqui a pouco as pessoas aqui no Brasil estarão também com coletes à prova de bala dentro de casa e extremamente armados, ou então cavando bunkers subterrâneos, como eles já fazem lá, tá? Eu já atentei aqui várias vezes para os condomínios de bunkers que estão sendo construídos nos Estados Unidos. Já estão construídos com capacidades gigantescas, tá? Condomínios, gente, que são tamanhos de cidades, tá? Subterrâneos. E cada bunker desse, eu acho que deve ter capacidade para umas 50 a 100 pessoas. São locais gigantescos, tá? Não é pouca coisa. Tá? Eles estão construindo cidades subterrâneas, tá? Isso já são sintomas de que do futuro que eles estão aguardando. E se eles, que estão no poder, né, máximo agora, no momento, tá? Não que eles detenham o maior poder do mundo, não acredito, mas se esse comportamento para eles já é naturalizado, absorvido e comercializado, isso significa que a expansão disso para fora do seu território vai ser natural. Inclusive, mesmo porque não é só a arquitetura física do bunker, tá? Não é só a arquitetura externa, a arquitetura interna. Não é isso. É porque a arquitetura é feita por alguém que já pensa assim. Então, é a arquitetura do pensamento que também vai ser transferida em diversos formatos, através da internet, através das redes sociais, das plataformas e tudo que eles vendem para a gente de forma gratuita, né? Inclusive através da inteligência artificial, que provável esteja sendo manipulada a favor deles, a favor no sentido pior da palavra, tá? Porque está tudo sendo usado com intenções militares para propósitos de segurança nacional dessa histeria coletiva que ele está conseguindo implementar entre os próprios cidadãos estadunidenses, ok? Então, a situação está gravíssima, não é impossível que conflitos maiores se aconteçam também nos próximos dias. Quanto à Groenlândia, pode ser que ele queira sim ele queira se atacar, mas vou falar uma coisa para vocês, vamos retornar um pouquinho os fatos e vocês vão entender por que eu estou falando isso da Groenlândia melhor, tá? Vocês se lembram de que ele queria construir um muro na fronteira do México? Lembram disso? Então, gente, esse muro, e eu falei para todos, gente, para que muro? O muro já está lá, né? O muro se estende para dentro dos Estados Unidos, todinho, tá? O muro está entre as cidades, o muro está entre os bairros, só não vê quem não quer, tá? Por que eu falei isso? Porque, para quem não sabe, o muro, por maior que ele seja, pode botar a muralha da China ali, tá? Hoje, ele não seria nem um pouco necessário, e o senhor Donald Trump sabe disso melhor do que todos nós. Por quê? Existem equipamentos, por exemplo, equipamentos antissísmicos, que detectam terremotos, tá? Esses equipamentos, eles constam de pequenos sensores, antenas, que colocados ao longo do caminho, num perímetro, assim, cercando um território, como se fosse cercando uma fronteira, eles são capazes de detectar abalos extremamente delicados, terremotos que vêm de longe, assim, de quilômetros de distância. Por quê? Justamente para fazer a prevenção dos terremotos. Esses mesmos sensores, eles são capazes de identificar se o abalo que está ali, ele é proveniente de uma pessoa andando, de uma vaca ou um terremoto. Esses sensores, eles são capazes de fazer isso. Ou seja, o muro ali era só a estratégia dele falada para causar aquela pane na sociedade e promover o seu gaslighting e continuar dessa maneira, conseguindo deixar as pessoas nervosas e manipulando essa sensação
ele conseguir implementar à força as suas tarifas, as suas sanções e assim vai, porque através das ameaças ele consegue. Porque se ele falar que vai botar pequenos sensores ali, as pessoas não vão dar tanta importância, porque os sensores não são visíveis. Nós sabemos, através até mesmo dos nossos políticos aqui no Brasil, que eles fazem, a maioria dos políticos, quando eles querem fazer alguma coisa para chamar atenção, para angariar voto, eles fazem obras, não é? Porque obras, elas ficam ali, as obras são imediatas, as obras são medidas geralmente remediativas, então elas chamam muita atenção e elas angariam muito votos, né? Ah, ele fez sim, ele fez o muro, ele levantou um muro um muro de contenção, ele fez isso, ele fez aquilo. Então as pessoas lembram daquilo. Então levantar um muro é uma estratégia de marketing muito melhor do que colocar sensores sísmicos que conseguem detectar se uma mosca está passando, se uma vaca ou se um terremoto, né? Ou outras coisas. E detalhe, essa detecção ela consegue ser feita com ela consegue ser feita quase que em tempo real, eu acho, em tempo real, tá? O que daria tempo para os agentes conseguirem agir de forma a capturar caso alguém esteja tentando entrar ilegalmente, tá? Ou seja, o muro é só fachada, tá? O muro que se construiria entre México e Estados Unidos é só estratégia marqueteira, campanha eleitoreira, e funcionou, todo mundo comprou, tanto é que ele foi eleito, né? Não é? E o muro, cadê o muro? Você tem um projeto de muro lá, mas não tem nem muro direito, ele sabe disso. Ele não precisa de muro. Quem tem o ICE precisa de muro para quê? Né? Então, além dos sensores sísmicos que ele teria colocado, existem equipamentos que já fazem isso, que não necessariamente são direcionados a terremotos, tá? Existem também tecnologia que já faz isso, inclusive os satélites, drones, entre outros. Jamais o muro precisaria ser erguido. Tá aí a muralha da China, que foi construída há séculos atrás, tá? E ninguém nunca mais pensou em construir alguma coisa desse tamanho, porque sabíamos, o mundo evoluiu, nós estamos globalizados, né? Nós estamos tentando cada vez mais nos tornarmos mais civilizados. Tá? Então, quando escutarmos alguma coisa saindo da boca do do ditador Donald Trump, que nós nos atentemos para o real significado da situação e da palavra, tá? Porque o muro, o muro era só, ele nunca mais falou em muro, né? Agora, o ICE está aí já para fazer o muro andar. Então, o muro já está andando através da polícia do ICE. E esse muro, esses policiais, eles estão agindo de forma robótica. Então, quem estava com medo dos robôs androides do Elon Musk, que por falar nisso, serão colocados à venda para a população civil, acho que até o final desse ano, se é que já não estão sendo vendidos, acho que já deve ter lista de encomendas, tá? E que se atente para isso, porque essa histeria causada por esse processo de gaslighting promovido pelo ditador Donald Trump, ele pode gerar como consequência a compra desses robôs por parte dos civis que são aliados dele e que estão comprando, que precisam se proteger de um possível ataque não sei o que eles estão esperando, né? Alienígena, alguma coisa assim, porque eu não acredito que você precisa que isso que está acontecendo está protegendo a sociedade estadunidense de alguma forma, tá? Tanto é que o que nós estamos vendo é um grande massacre de próprios americanos. Os próprios americanos estão morrendo, tá? Então, ele sim pode estar, inclusive, usando essas mortes dos estadunidenses, porque essas pessoas estão acreditando que, por exemplo, a René Nicole jogou o caso em cima do policial. Provavelmente os seguidores do Donald Trump estão acreditando nisso. De fato, eles acreditam, eles já estão mecanizados, já estão robotizados, eles já têm a mente capturada. Inclusive, para quem não entende muito bem isso que eu estou falando, tem um filme sensacional que fala sobre isso, que é A Lavagem Cerebral de Meu Pai, que é um documentário sobre como a Fox News é como se fosse aqui a CNN, eu não sei se ela comprou a CNN, tem um negócio assim, a Fox News, todo mundo conhece porque tem na TV paga, né? A Fox News mesmo, tá? Como a Fox News manipula as pessoas e como as pessoas ficam condicionadas a acreditar que aquilo que está acontecendo é verdade. E o filme fala sobre o processo de um senhor que, assistindo
quase que diariamente, começou assistindo uma notícia ou outra e começou a assistir e consumir. E como o comportamento desse senhor se mudou ao ódio e como ele se transformou. E esse documentário aparece a filha dele narrando e dizendo que como ela estava triste porque ela viu, ela estava perdendo o seu pai para a Fox News. Tá? Ela mesma foi muito inteligente em trazer esse documentário. Assistam esse documentário, tá de graça no YouTube, gente. A lavagem cerebral do meu pai, tá? É excelente, sensacional. Esse filme tinha que ser assistido, tinha que ser obrigatório dentro das escolas, tá? Para que quando você mexa no seu celular, no seu computador, você entenda como esse processo se dá. E olha que se trata apenas de uma TV aberta, uma TV nos Estados Unidos, tá? Especificamente nesse caso, que não tinha, à época, a interação que nós temos hoje com as TVs, através dos desktops, dos notebooks e dos celulares, tá? Então, esse processo que aconteceu com esse senhor, ele foi feito apenas pela TV, tá? Então, essas lives que eu tenho feito, eu falo bastante sobre isso. Quem quiser se aprofundar melhor, tenha em mente, pode assistir, tá tudo no meu canal. Aqui no Facebook tem algumas, mas aqui no Face elas não ficam gravadas por muito tempo, tá? Elas somem. Então você tem que ir lá no meu canal, porque tá tudo lá e tá tudo aberto para o público ver. Se vocês não conseguirem ver, me mandam um aviso, tá? Não tô conseguindo assistir por motivo tal, porque eu já tive alguns problemas no meu canal, eu acredito que seja por conta do conteúdo, tá? Não sei. Ainda, o meu canal é pequeno, tem pouca gente lá, enfim, eu comecei há pouco tempo, não tem nenhum ano, a publicar, fazer essas publicações e esse trabalho, tá? Mas o fato é que essas coisas estão sendo sistematicamente colocadas no nosso dia a dia e estão sendo normalizadas. Isso que está acontecendo nos Estados Unidos é de um perigo, é de uma importância para o mundo inteiro ver, tá? Porque não apenas os conflitos, não diminuindo, tá? Não minimizando os conflitos na Ucrânia ou os conflitos em Gaza, mas é porque a única forma da gente entender que essas pessoas não estão interessadas na paz do território é você sabendo exatamente o que elas estão fazendo e por que elas estão fazendo. Tá? Esses homens não têm a menor intenção, não existe conselho de paz. Existe o conselho do petróleo, paralelo à OTAN. Detalhe, ele está sendo muito esperto, porque com a OTAN ele fica no conselho da paz de fato. Tá? Também, né, vamos combinar que a OTAN não é tão pacifista assim, né? Dado que estava usando a Ucrânia para tentar aumentar a sua fronteira em relação à Rússia, sabe-se lá com que intenções, tá? Porque para que tanta aliança militar, gente, no planeta? Para quê? Para que tanto território militarizado? Para se proteger de quem? Tá? De comércio, de briga, para se proteger da multilateralidade do comércio agora internacional. Então é muito difícil a gente colocar realmente essa aliança militar como aliança de paz. Tá? Se fosse de paz mesmo, não precisaria do militar nem no título. Tá? Então, eu acho que onde há paz, não há necessidade de exércitos. Tá aí a Costa Rica como exemplo, que não sei se vocês sabem, mas a Costa Rica, que é um país na América Central, ele aboliu o seu exército, tá? Não existe mais exército na Costa Rica. E acho que eles também ganharam o Nobel da Paz, não tenho certeza. Mas aí sim está o Nobel da Paz de fato. Então acredito que esse tenha sido o último. Não sei as datas, é que isso me veio à cabeça agora e eu quis inserir mais esse dado aqui para ilustrar a situação, tá? Então você me perdoe se não se as datas parecerem erradas, não importa, não interessa. Eu acho que eu estou me fazendo entender da medida do possível, pelo menos em relação a esse procedimento todo que nós todos estamos passando. Porque não pense que isso não está atingindo você, está, tá? Embora você ainda não perceba de forma contundente, tá? Mas isso já está atingindo, você está dentro da sua casa. Você tem certeza que você mexeu no seu computador hoje, eu tenho certeza que você tem um celular que você vai usar hoje, tá? Eu tenho certeza que você vai assistir algum filme hoje é sábado, tá? Eu tenho certeza que você vai botar uma roupa que provavelmente vai ter uma marca, ou dos Estados Unidos, não, dos Estados Unidos, na China, né? Agora tudo vem da China. Ainda bem, pelo menos essa parte, a vestimenta, a gente já tá, né? Mas
deixa pra lá. Brincadeiras à parte, eu acho que aqui no canal eu estou conseguindo fazer o trabalho que eu queria fazer, que era esse da gente poder juntos identificar esses agentes sabotadores da democracia. Eu estava tentando fazer no Brasil, mas agora eu vejo a necessidade de fazer no planeta inteiro, porque se faz urgente, porque essas coisas estão nos atingindo. E esse ano será o ano de nós teremos as eleições presidenciais. Talvez, né? Se nós não formos o próximo alvo, nós teremos as nossas eleições presidenciais. Eu estou aguardando aqui, também perdoe a ignorância, mas eu ainda não sei qual foi a resposta do presidente Lula em relação ao Conselho de Paz para o qual ele foi convidado, do Conselho do Petróleo em Gaza, né, pelo senhor Donald Trump. Mas eu estou aguardando para ver qual será o posicionamento do presidente em relação a tudo que está acontecendo, para a gente saber mais ou menos como conversar, né, e tal, até mesmo para trazer maiores informações, tá? Bom, eu concordo com o presidente da Espanha, Pedro Sánchez, que não aceitou. Tiveram mais outros acho que não aceitaram. Ele automaticamente cortou os canadenses, né? Cortou o Canadá, não sei porquê, provavelmente, tá? Olha, o Canadá precisa abrir os olhos também, porque de repente a Groenlândia era de fato o Canadá, tá? A Groenlândia nem era tão groenlandesa assim para ele. De repente, porque ele achava que fazia parte dos Estados Unidos, de repente aquilo foi um ato falho e ele estava pensando no Canadá, tá? Ainda que não tenha sido território dos Estados Unidos, mas pela proximidade, entendeu? Ele deve acreditar que por os conflitos de terras que haviam há séculos atrás, né? Ele está agindo dessa mesma maneira. E não obstante, ele está também imitando. Olha só como é perigoso os precedentes que se abrem no planeta. O precedente do Vladimir Putin, o presidente Vladimir Putin, ao invadir a Ucrânia, foi porque a Ucrânia, há alguns séculos atrás, existiam registros de que aqueles territórios realmente pertenciam à Rússia, tá? E de fato eles pertenciam, tá? Então o senhor Vladimir Putin abriu esse tipo de precedente, o que está dando brecha para o senhor ditador Donald Trump agir da mesma forma. Não, ainda que esses territórios não sejam verdadeiramente, tenham pertencido aos Estados Unidos de fato. Mas, como o uso da força fala mais alto nessas situações, o presidente Vladimir Putin foi extremamente questionado quanto à veracidade inclusive as TVs abertas aqui no Brasil deram bastante abertura para que se colocasse em dúvida se esses territórios ucranianos realmente pertenciam à Rússia, e realmente pertenciam, tá? Mas ficou essa dúvida no ar durante algum tempo, mas pertenciam. Tanto é que o pai do Vladimir Putin, ele serviu no exército na Crimeia, na época da sua vida. Então existe essa relação sim, e existem os separatistas russos na Ucrânia que estavam aliados ao presidente Vladimir Putin, tá? Então existe sim o conflito territorial por motivos históricos, tá? Acontece que os Estados Unidos ele está agindo dessa forma porque ele está copiando, porque ele não é presidente, ele não é líder de exércitos, ele está fazendo o exército como se fosse gente, parece que ele está fazendo uma quadrilha, né? Uma festa. Vai pra lá, olha a chuva, é mentira. Uma porra assim, entendeu? Completamente surreal. Tá virando uma palhaçada, o exército de Brancaleones. É isso que ele parece agora. Parece não, é isso que ele é agora. É exatamente isso. Um grande Brancaleone perdido no meio da peste bubônica no século passado, séculos atrás, no meio da Itália. É isso que ele está parecendo, tá? Que ele está naquela Itália medieval, junto com um bando de loucos, em busca, aí vai todo mundo junto. Assistam Brancaleone, não sei, a L'Armata Brancaleone, não sei se vocês já assistiram, mas é sensacional, eu rio muito, é uma comédia. Tá no YouTube também, mas no YouTube não tem a tradução.
E é no italiano antigo, então é um italiano que é bastante, um pouco difícil de acompanhar, tá? Mas eu acredito que vocês que são ratos de internet, vocês conseguem encontrar isso por aí facilmente, tá? Procura aí, pede pros hackers, esses jovens aí, eles conseguem tudo que eles querem na internet, vocês são inteligentes pra caramba, entendeu? Vocês podem fazer isso. Façam isso, assista hoje, se você não for sair para tomar sua cerveja, se você não for sair para o culto, não sei, para missa, assiste a Armata Brancaleone, que vale muito a pena, é muito engraçado, porque ele é um maluco, né? A história de um maluco que sai com seu cavalo, um cavalo amarelo que foi colocado agora, ele era preto e branco, acho que fizeram um remake no YouTube, aí botaram a coloração. Eu não sei se essa coloração foi colocada agora, se ela era original, acho que não. Acho que era preto e branco, agora eu estou meio confusa, tá? Mas o filme mistura um surrealismo com uma comédia, mas é de uma qualidade, de uma sofisticação intelectual intrínseca à obra, que vai desde do cavalo até os gestos dele, a fala, tá? E as pessoas seguindo. Aí eles pegam, vai no meio do caminho, pega uma pessoa, aí a pessoa está se afogando, aí pega a pessoa, bota na caixa, carrega a pessoa, sabe? É uma coisa bem louca, assim, exatamente igual, tá? Se Brancaleone fosse filmado agora, ele seria com certeza o ditador Donald Trump, ok? Mas ainda prefiro o Brancaleone, porque o Brancaleone ainda era um maluco de fato, tá? Você vê que é aquela comédia bastante, assim, mas é bem legal, tá? Então, 2 filmes, eu tenho trabalhado nisso bastante, mas eu acredito que, mas eu vou trazer, acredito não, eu vou trazer esses filmes aqui sempre, porque eles são imprescindíveis, tá? São imprescindíveis, nesse momento atual, nós temos que fazer com que essas coisas tenham um caráter, usar essas coisas de forma pedagógica, porque se faz necessário, tá? Para nós percebermos como as coisas podem ser manipuladas, como nós somos manipuláveis, ainda que não acreditemos que sejamos, tá? Mas somos extremamente sugestionáveis, principalmente porque necessitamos de ferramentas que são oferecidas por eles numa forma gratuita, que não, sabemos que não é, porque nós já sabemos que isso faz parte da propaganda, e esse método, esse tipo de propaganda veio importado direto dos Estados Unidos. Uma coisa, quando eu estive lá nos Estados Unidos, que me chamou muita atenção, que ainda não tinha chegado no Brasil, e quando tinha era em menos quantidade, mas eu lembrei disso agora, que me chamou muita atenção. Os preços lá era tudo assim, $2,99, $3,99, 199,99, nunca um número inteiro, tá? Isso é uma estratégia de marketing porque isso dá uma falsa sensação de que aquele preço não é o preço real, né? De 199,99 não são 200, tá? Então, aqui no Brasil ainda não tinha chegado esse método, ok? Já tem muito tempo isso, tá? Mais de 20 anos atrás. Então, aqui no Brasil, se usava, algumas lojas já estavam usando. Mas, nos anos que se seguiram, eu comecei a ver todo mundo. Hoje, isso é método, né? Quase todas as lojas ainda fazem uso disso. E isso veio de lá. E eu pude ver, eu sou testemunha de como isso foi importado para cá, para dentro. Tá? Então, são detalhes que, se somados ao todo, nós percebemos que o monstro é bem maior do que aquilo que nós imaginávamos. Tá aí a situação a qual nós estamos chegando agora. Tá? Então, todos estamos sim inseridos no pacote do imperialismo. Quer que nós queiramos, quer não, né? Nós seremos em algum momento atingidos por essa onda nazista que está chegando até nós, ok? Só um minuto, gente. Deixa eu ver aqui. Gente, então, é o seguinte. Então, agora eu vou encerrar a live, ok? Acho que não tem ninguém aqui, tá tudo bem, não faz mal. Eu vou encerrar aqui. Eu vou deixar essa... Eu não botei nada no meu contato, não botei nada na tela. Não tem problema não, vou botar agora. Só para ficar gravado no Face, no YouTube, tá? Aí eu coloco aqui. É o meu telefone, eu acho que é o Pix, tá certo. Não, mas quem quiser me ajudar mesmo, gente, se inscreve aqui no canal, tá? Pra gente ter mais conversa, para eu poder conseguir conversar com vocês,
Eu tenho conversado com algumas pessoas, porque meu canal é novo, então a vez ou outra aparece alguém aqui, aí eu tento conversar, tá? Mas por enquanto eu vou deixando os vídeos gravados aqui, vou deixar o Space no X também, e agradeço demais se vocês puderem colaborar com a inscrição mesmo, tá? Com a inscrição no meu canal. Gente que tá aqui no Facebook também, se por favor puder se inscrever lá no YouTube, eu agradeço. Vai me ajudar bastante coisa, tá? Já estão me ajudando muito aqui no Facebook. Tem uma galera que é 10 também, que, nossa, sou bastante grata a vocês, tá? Tá bem legal, tô gostando de fazer esse trabalho. Convido a todos aqui mais uma vez para participarem, tá? Vamos criar essa corrente, que eu acho que o único jeito da gente conseguir contornar pelo menos um pouco da situação seria fazendo uma grande corrente, tá? Porque dinheiro para investir numa força maior que consiga competir com a propaganda dessas pessoas, nós não teremos a ajuda que nós precisamos, pelo menos por enquanto, tá? Pelo menos por enquanto em relação às eleições aqui no Brasil, tá? Essa extrema-direita extremamente canalha, ela com certeza irá aceitar qualquer ajuda do exterior que eles puderem, tá? E já devem estar, esse processo não está acontecendo ainda de forma mais consistente, porque o ditador Donald Trump precisa do presidente Lula, tá? Porque se não fosse o fator diplomático, o peso diplomático que o presidente Lula tem agora no planeta, esse homem nem teria nem olhado para nós, tá? Se não é que já não teria sequestrado ou feito alguma coisa pior com o presidente Lula, tá? Mas o presidente Lula, ele tem essa capacidade, inclusive, de contornar essas situações. Tamanho é o seu potencial diplomático que falta, né? Chega a ser dicotômico em relação ao ditador Donald Trump e a situação que os próprios estadunidenses estão se colocando ao ficarem do lado de um nazista desse tamanho, dessa magnitude, né? Uma potência nazista dessa que só faz sangrar o mundo por onde passa, tá? Então, eu vou encerrar aqui enquanto janeiro sangra, ok? Obrigada a todos. Até bom sábado. Divirtam-se sem moderação, né? Porque divirtam-se sem moderação. Até, gente. Até a galerinha do X. Pessoal do X, se inscreve lá no meu YouTube também, por favor, tá? Muito obrigada a todos. Até, gente.